Glória a Deus. Quero cumprimentar a todos com a paz do Senhor. Só tenho que agradecer a Deus. Só temos que agradecer a Deus, né? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Meus irmãos, bem que a Bíblia diz, né? Que o mesmo Senhor descerá do céu com um alarido, com voz de arcanjo, com a trombeta de Deus. E os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, depois nós seremos arrebatados, e assim estaremos sempre com o Senhor. Aleluia. Que Deus em Cristo continue abençoando de uma forma gloriosa. Só tenho que agradecer a Deus. Já estou sentindo saudade. Aleluia. Glória a Deus por estes momentos maravilhosos que aqui estamos, sentindo a presença de Deus bem pertinho de nós. Mas vamos para a palavra de Deus. Eu quero ler aqui no livro de Ageu, capítulo 2, versículo 9. Aleluia. Nós temos o tema, né, aqui desta festividade, que é onde e o fogo arderá continuamente sobre o altar e não se apagará. Louvado seja o nome do Senhor. Que fogo seria esse? Que fogo seria esse? No livro do profeta Ageu, Ageu significa no hebraico Hagai, Sefer Hagai. Aleluia. Vamos ler a palavra do Senhor. Aleluia. Nos diz o versículo 9: a glória desta última casa será maior do que a da primeira, diz o Senhor dos exércitos. E neste lugar darei a paz, diz o Senhor dos exércitos. Voltando para o versículo 7, que o nosso irmão parece que já leu. E farei tremer todas as nações, e virão coisas preciosas, pela tradução da minha Bíblia, de todas as nações. Então encherei esta casa de glória. Amém? Podeis assentar, meus irmãos, muito obrigado. Eu quero fazer uma pergunta aqui, nesta manhã. Aleluia. Que tipo de glória seria essa? Quando se fala da glória da segunda casa, eu pergunto para mim e para você, pergunto para cada um que aqui está nesta manhã. Aleluia. Quando eu dei uma olhada para lá, eu estou muito feliz, muito feliz em ver, né, rever nosso irmão Juvecino, que nós estivemos há, acho que mais ou menos 7 anos atrás, ministrando a palavra de Deus lá. Como é que é o nome daquela linha? Hã? Isso. Lá no quilômetro 8, né? Há quase 7 anos atrás nós estivemos ali. Aleluia, onde nós sentimos a presença de Deus bem pertinho de nós. Louvado seja o nome do Senhor. Foi muito gratificante. Meus irmãos, quando nós observamos aqui que a glória desta última casa será maior do que a da primeira, então dá para entender que houve-se uma outra casa além desta segunda. Mas os irmãos, como têm conhecimento a respeito desta primeira casa, nós vemos que naquela primeira casa, para ser colocada os seus alicerces, os seus fundamentos, o seu início, né? Mas antes disso, nós vemos que desceu para o Egito
alguém sendo conduzido para o Egito, depende da tradução de Bíblia, nós encontramos uma informação que nos orienta 66 almas, com mais 4 que já estava lá. E se nós formos fazer a conta, 68, depois com mais 2 que estava lá, mas a mais precisa, nós vemos que ali tinha 70 almas, que foi designada que desceu para o Egito. Mas nós observamos que quando essas almas desceram para o Egito, o tempo foi se passando, os anos foram se passando. Mas o que eu quero dizer nesta manhã aqui? Que o tempo foi se passando e Deus, lá para alguns anos, escolheu um homem chamado Moisés para ir até o Egito, libertar aquele povo da escravidão, que estava sofrendo. Por quê? Nos diz aqui que quando Deus escolheu Moisés, Moisés foi para o Egito, muito forçado, achando que não tinha condições, mas Moisés desceu para o Egito. E quando Moisés desceu para o Egito, e ele começou como um forte, buscando de Deus algo para poder libertar aquele povo que estava vivendo na escravidão ali no Egito. O que Deus fez para Moisés? Deus fez 5 declarações para Moisés. Eu acredito que deu para os irmãos perceber que eu estou pulando aqui muitos e muitos anos de história. Mas quando Moisés desceu para o Egito, Deus fez 5 declarações para Moisés. Primeiro, Deus ele viu, Deus tem visto atentamente a aflição daquele povo. Se os irmãos quiserem acompanhar, que os irmãos gostarem de acompanhar pela Bíblia, eu quero ir tranquilo, calmo, mas eu prometo que menos ou mais um pouquinho de meia hora, né? Eu quero resumir, porque a gente tem ética e então a gente não gosta de passar do horário. No livro de Êxodo, quem quiser procurar aí, no livro de Êxodo, capítulo 3, versículos 6, 7, 8 e 9, está estas 5 declarações que Deus fez a Moisés. Aleluia. Primeira declaração, Deus mostrou para Moisés, Deus mostrou, dizendo assim: eu tenho visto, Moisés, atentamente a aflição daquele povo. Aleluia. Nós observamos, pastor Rui, e o presbitério, o ministério, aleluia, que o povo muitas das vezes só aprendeu a reclamar. Em todas as circunstâncias, o povo só sabe reclamar. Até nos nossos dias de hoje, em vez de nós clamar ao Senhor, nós só sabemos reclamar da situação. Mas se nós parar e começar a ver e analisar, atrás de nós existem situações que nós não queríamos estar como muitos estão. Mas a primeira declaração que Deus fez a Moisés, ele disse assim lá no capítulo 3, versículo 6, Moisés, eu tenho visto a aflição deste povo atentamente. A segunda declaração, Deus tem, além de visto, ele tem o quê? Ouvido. Aleluia. O desespero daquele povo, o clamor, ou seja, a reclamação daquele povo. Mas o interessante, que Deus, ele
Parece que ele mudou através da reclamação daquele povo para clamor. Dá para nós entender isso aí, pode observar bem. Então, em segundo lugar, Deus, ele tem ouvido atentamente o clamor daquele povo. Aleluia. Em terceiro lugar, nós vemos que através daquela declaração que Deus fez a Moisés, além dele ter visto, ele tem contemplado o clamor, ele tem conhecido. Deus conhece o profundo e escondido, conhece o que está em trevas e com ele mora a luz. Daniel capítulo 2, versículo 22. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. E em terceiro lugar, como eu tenho observado, Deus tem conhecido, irmã, a situação que aquele povo vivia. E em quarto lugar, nesta declaração, nós vemos que Deus, ele fez um compromisso. Sabe o que ele fez? Ele tem descido para livrar aquele povo. Aleluia. Os irmãos estão entendendo? Eu aceito pergunta. Nós vamos aqui nessa manhã, dentro de poucos instantes, fazer uma reflexão da situação. Olhando, em quarto lugar, Deus tem descido para livrar aquele povo. Através do quê? Através do homem chamado Moshe, ou Moisés. E quando nós vemos uma outra declaração, Deus disse para Moisés: olha, Moisés, eu vou fazer, ou falo-ei subir. Preste atenção aonde eu quero chegar. Quando Deus fez a declaração que ele faria subir aquele povo, aleluia, nós encontramos, irmãos, lá no livro de Miqueias, capítulo, deixa-me ver aqui, 1, versículo 3, que parece que não tem nada a ver com isso. Lá o profeta Miqueias profetiza dizendo assim, que o Senhor descerá do céu e andará sobre a face da terra. Amém? Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vê, com essa situação que Deus fez a Moisés, nessas 5 declarações, nós temos 3 coisas, nós podemos ver 3 coisas nos dias atuais em que vivemos. Primeiro, aleluia, nós achamos que nós temos o quê? Perseguição. Perseguição foi na época de Paulo, na época dos apóstolos, dos discípulos. Nós vivemos um tempo de mordomia, um tempo tranquilo. Só não serve a Deus como é preciso quem não quer. Aleluia. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Primeiro lugar, perseguição. Aqui eu tenho os livros, os versículos, mas eu só estou citando aqui, não estou pedindo para os irmãos buscar as referências. Segundo lugar dessas 3 coisas, prisão. Nós encontramos o salmista, uma certa feita, dizendo assim: Senhor, tira minha alma da prisão para que eu louve o teu nome. Quantas pessoas estão aprisionadas, não tem coragem, como eu disse ontem, no Salmo 81, versículo 10, de abrir a boca. Abrir a boca e glorificar o nome do Senhor. Mas em outros ambientes, você tem coragem, eu tenho coragem de escancarar a boca, gritar. Aleluia. Mas para Deus, nós oferecemos o quê?
talvez o menos, nós sentimos envergonhado, aleluia, de glorificar o nome do Senhor, aleluia. Mas nós observamos aqui, irmãos, que em terceiro lugar, nos dias atuais, opressão, pessoas oprimidas, pessoas que estão cativos, que não estão libertos, presos pelas coisas do Egito, pastor, pelas coisas do Egito. Ele tem saudade daquilo lá do Egito, da onde ele veio. Assim como o povo que desceu para o Egito, vivenciou lá 430 anos, aproximadamente. Mas quando eles receberam a libertação, através do homem de Deus, que foi resgatar, tirar, lá daquele mundo, chamado Egito, das garras de Faraó. Faraó, acredito que os irmãos entendem, é claro, é um título. O faraó da época de Moisés era o faraó, quando se iniciou, foi o faraó Ramsés. E existem muitos faraós. Então nós vemos, irmãos, que o tempo foi se passando, e sabe que chegou uma conclusão, que Deus mandou reunir o povo. Moisés reuniu o povo. Aonde? 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 Em Ramassés. Aleluia. À meia-noite, quando Moisés reuniu o povo à meia-noite, naquele local chamado Ramassés, para partir de caminhada, o próximo acampamento seria Sucote. Aleluia. Se eu fosse falar aqui, eu ia falar sucessivamente, um após o outro, até os 41 anos. Eu pergunto, não precisa me responder, mas eu pergunto, quantos acampamentos Moisés fez do dia que ele saiu à meia-noite de Ramassés até a entrada da terra prometida? Porque Moisés não teve condições de entrar lá, até Moabe. 40 anos, 41 acampamentos. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Meus irmãos, e nós vemos que Deus, olha o segredo, o mistério que Deus fez. Quando Deus escolheu, mandou Moisés reunir o povo em Ramassés, partiram naquela noite, à meia-noite. Moisés partiu com aquele povo, deu ordem para que eles começassem a caminhar. Sabe o que Deus fez? Deus, aleluia, emudeceu os cachorros de quintal e de rua. Todos os cachorros, os cães, que andavam nas ruas e nos quintais das casas, Deus fez que eles emudecessem, ficassem mudo, para nenhum fazer barulho. E o povo saiu às escondidas. Este é o nosso Deus. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, o Deus que eu estou aqui nesta manhã, que vocês, nós servimos a Ele, Ele é um Deus responsável pela tua palavra, para que ela se cumpra. Aleluia. Eu estava dizendo ontem, não me lembro aonde,
Eu trabalho na saúde há 30 anos. Ambulância, ônibus escolar. E há uns tempos atrás, eu fui buscar uma paciente no seu lar, umas 10 horas da noite. E quando eu cheguei lá com o meu jeitão, quando eu cheguei, que eu abri a ambulância, que eu entrei de porta assim, irmão do céu, coisas horríveis. Estava ali uma mulher gestante, que era para mim conduzi-la ao hospital. E uns homens ali querendo arrancar o pescoço um do outro no pau, na pancada. E eu cheguei com meu jeitão e disse assim: o que é isto, hein? Que pouca vergonha é essa? Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Irmãos, e de repente aqueles homens esmureceram, e eu disse assim: é porque falta Deus na vida. Vocês não têm Deus na vida? É assim que o mundo vive. Depois diz que tem uma devoção, religiosos. Agora vem eu, muitas das vezes que sou calça frouxa, não tenho coragem de ministrar, de pregar a palavra de Deus com ousadia. Paulo disse em 2ª carta aos Coríntios, capítulo 3, versículo 12. Quem quiser procurar, pode procurar. Tendo, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. O Espírito Santo de Deus, ele nos enche de ousadia. Pedro, quando pregava a palavra de Deus, Deus usava ele com ousadia, e ele foi cheio do Espírito Santo de Deus. O fogo arderá sobre o altar e não se apagará. Aleluia. Mas voltando aqui, porque as horas se passam muito rápido. Eu perguntei no início, que glória seria essa? Aleluia. Nós observamos que além dessas declarações, voltando aqui um pouquinho, aleluia, nós vemos que depois que Moisés tirou o povo do Egito, 40 anos, 41 acampamento, pastor. O povo chegou lá em Moabe. E quando chegaram lá em Moabe, naquela caminhada, o povo só reclamando. O desejo, o propósito, era só de afligir Moisés, e dizendo assim: Moisés, por que o Senhor tem nos tirado lá do Egito? Lá nós estávamos bem, lá nós comíamos carne, lá nós comia cebola, lá nós comia isso, nós comia aquilo, mas estava sendo escravizado. Tem gente que prefere ser escravo, principalmente do pecado lá no mundo, e muitas das vezes não dá prioridade ao Senhor que lhe criou. Mas resumindo aqui, nós vemos que Moisés chegou ao ponto de terminar a sua carreira. E quando ele terminou a sua carreira, Josué deu continuidade. Quando Josué deu continuidade, começou a se localizar. Os irmãos conhecem a história, estou resumindo, porque não tem como a gente entrar a fundo nos detalhes. Josué chegou a um ponto de vir a falecer. Faltou algo em Josué. Josué não colocou um sucessor. O povo ficou à mercê da sorte, só na lembrança. E quando o povo ficou à mercê da sorte, só na lembrança,
Até alguns tempos, o povo andava na presença de Deus. Mas depois o povo, que nem eu uso dizer uma palavra de grosseria, o povo se esguiritou. Começou a se relaxar e não andar na presença de Deus mais. A Bíblia diz que logo após, depois da morte de Josué, houve-se logo após um período dos juízes, 300 e alguns anos, aproximadamente. Primeiro juiz, Otoniel. E segundo o relatório, nós vemos que de entre aqueles 13 juízes, aquele que andava de acordo com os mandamentos, de lembrança, sabe o que acontecia? A nação ia bem. Mas aquele que fazia mal aos olhos do Senhor, a nação perecia. É assim, irmã? Exatamente isso. Mas quando se iniciou a época dos juízes, com Otoniel, segundo Eude, que foi o primeiro canhoto que a Bíblia relata, pode ver na sua Bíblia que você vai descobrir. O primeiro ser humano que foi canhoto. Eu gosto de aprofundar. Nós andamos pregando por aí e dizendo assim que quando Elias, olha onde eu já vou, meu Deus. Quando Elias saiu correndo de Acabe e Jezabel, ele foi lá no Querite, não foi? Ele foi lá no Querite, ficou lá que era zóio puro, ou olho puro. E, segundo a história, nos diz que os corvos iam alimentar Elias. Eu estou saindo fora do assunto ali, eu entendo isso. Aí nós andamos dizendo que os corvos iam de manhã, como diz a Bíblia, os corvos iam à noite levar pão e carne para Elias. Será que realmente esses corvos que nós conhecemos aí, que nós chamamos de urubu? Aleluia. Nós encontramos, irmãos, na Bíblia, um nome só para corvos. Ain, Resh, Vet, Het. Agora veja bem, na Bíblia hebraica os irmãos descobrem que se você colocar aqui, se tivesse uma lousa eu ia colocar aqui, só para nós fazer uma meditação. Eu ia mostrar para os irmãos esse nome aqui. Eu ia mostrar o mesmo nome aqui. Nós encontramos uma diferença, irmãos. Aleluia. Dali de Elias para 2 Crônicas, o mesmo nome. O que eu quero dizer com isso? Que muitas das vezes nós interpretamos as coisas errada, mas Deus opera na simplicidade. Deus não quer saber de coisas acima de muitas coisas. Deus opera na simplicidade. Aleluia. Então nós vemos que Orvim, nós vemos ali um dagueche em cima, nós vemos um segol embaixo, e nós vemos um hirik. Aleluia, para quem entende um pouco do hebraico. E nós vemos, esse é o corvo. Aleluia. E nós vemos lá, para os mercadantes, que habitavam ali, os beduínos, que muitas das vezes até tratava Elias às escondidas, porque estava coagido também do rei Acabe,
que o mesmo nome oferece debaixo da letra, que os irmãos entendem que o hebraico não tem vogais, não existe. Alguém entende do hebraico aqui? Alguém? O hebraico é o seguinte, só tem 22 letras consoantes, não tem minúscula nem maiúscula, só a quadrática e a cursiva. Agora veja bem, estou resumindo, viu, irmão? Eu sei que o pastor tem pressa para nós chegar. Aí o que acontece? Aí nós vemos que ali, naquelas 22 letras, o que faz as vogais são os sinais maçoréticos. Orvim, segura aí. Agora veja bem, Aravim. Aravim significa os mercadantes, é o mesmo nome. Agora, trazendo para aqui, o que significa essa glória? Então nós vemos que depois desta segunda, ou seja, antes desta segunda casa, que o Senhor está prometendo aqui, a glória desta última casa será maior do que a primeira. Por quê? Que glória seria esta? A primeira casa foi construída, deu o ponto de partida, pulando todos esses anos, da época de Moisés, e mais, e mais, e mais, até chegou no coração de Deus para o coração de Davi. Deus tocou no coração de Davi para planejar uma construção. E Deus falou com Davi, deu a planta, irmão Eli, para Davi. E quando Deus deu a planta para Davi, Deus disse assim: olha, Davi, mas só que você não vai construir, é o teu filho, Shilomon, ou Salomão, é o teu filho que vai construir esta casa. E Salomão começou a construir, mas Davi tinha buscado materiais de muitos e muitos e muitos lugares distantes. Sabia que até aqui do Brasil foi material? Quem sabia disso? Na época. Agora alguém pode dizer assim para mim, mas não existia Brasil. Isso precisa um estudo. Somente só para poder nós se conscientizar. Vejamos, irmãos, que Davi, o tema eu disse ontem à noite, que é aquele tema ali, né? O fogo arderá continuamente no altar. E eu escrevi aqui, Deus não suporta ver lágrimas. Você quer ver você sentir a presença de Deus? Chore. Abre a boca e chore. Quando você começa, Deus te usar pela presença, aleluia, com o altar consultado, que as lágrimas começam a correr do olho, aleluia, e chegar no canto da boca, você passa 2, 3, 4 dias sem nem tomar uma água. Você se alimenta com o suor que desce no canto da boca. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Deixa Deus te usar. Aleluia. E nós encontramos, irmãos, no livro de 1 Crônicas, uma relação que Deus passou para Davi, dizendo assim: Davi, faz os preparativos dos materiais para a construção do primeiro templo, e glória de toda a terra. Olha aí, a glória do primeiro templo. Nós vemos aqui que essa glória do primeiro templo, no versículo 14, diz assim: Davi preparou, olha aqui, irmãos, deixa eu me dizer, apesar que eu tenho certeza que a hora já mandou parar. Deus preparou, mandou Davi preparar, sabe quanto? 100.000 talentos de ouro. Você sabe o que é isso? 100.000 talentos de ouro. 1 milhão de talentos de prata. Meu Jesus. E cobre e ferro que não se pesou, e pedras em abundância.
Aquele templo, irmãos, ali que foi o primeiro templo, para nós falar o que significa a glória do segundo templo, dentro de poucos instantes. Aquele primeiro templo, ele era revestido por fora e por dentro de ouro, ouro puro. Qual é o maior ouro? Qual é o quilate dele? É o 24? Ouro precioso, caríssimo. Para nós resumir aqui a história do primeiro templo. Aquele templo ficou famoso. Aquele templo recebeu uma fama tão grande que foi a nível mundial. Todo o povo do mundo inteiro ia apreciar o templo de Salomão. Mas com o passar do tempo, aquele templo foi destruído várias vezes por Nabucodonosor, por Ciro e o rei Dario, ou Dário, e assim sucessivamente. Não há tempo para isso. Mas nós observamos, aleluia, nós observamos, irmãos, que quando chegou o momento daquele templo ser destruído, o rei Nabucodonosor, ele foi com os seus, com a sua tropa, e entrou em Jerusalém. O que ele fez? Destruiu aquele templo, pegou todos os utensílios, todo o ouro, toda a prata, todo o cobre, e levou para a Babilônia. E o povo foi todos presos cativos. Olha aí. Passou-se muitos anos o povo cativo, 70 anos. Cumpriu a profecia de quem? Jeremias. Daniel também, exatamente. Aleluia. E aquele povo passou cativo. Aí Deus levanta, antes de levantar o profeta Ageu, é o assunto que nós estamos aqui. Antes de Deus levantar o profeta Ageu, alguns tempos atrás, alguns anos, naquela construção que Deus, através de Salomão, nós encontramos no livro de 1 Reis, capítulo 6, quem quiser acompanhar, talvez até marcar na sua agenda para ler em casa, estudar em casa. Nós vemos que Deus agora permite a edificação do templo. Mas eu falei que já teve a destruição do templo. Aí fazer que nem o mineiro, né? Quantos mineiros tem aí? Uai, né? Mineiro tem, é isso. Uai, sou. Aí nos diz assim, vemos a edificação do templo. No livro de 1 Reis, capítulo 7, versículo 21, foi levantada 2 colunas do templo. Olha o segredo dessas 2 colunas. Uma dessas colunas, ao lado direito, qual é o templo que você tem? Qual é a coluna que está te sustentando? Alguém usa pregar, ensinar e dizer assim, que esta igreja está em pé, esta igreja está assim por causa do grupo das irmãs do círculo de oração, que é a coluna da igreja. Mentira! É mentira! A coluna da igreja está onde? Olha aqui, ó. A igreja completa. Aleluia. O ministério da igreja está onde, irmãos, obreiros, pastores? O ministério da igreja está aqui no meu e no teu pescoço, que se chama esses ossinhos, 5 ossinhos que nós temos aqui no pescoço. Aleluia. Se Deus um dia me der a oportunidade, talvez, a gente pode até dar um estudo concernente a esse assunto. São os 5 ministérios. Jesus Cristo é a cabeça, e nós somos o quê? Os membros. O ministério está entre a cabeça e esses ossinhos da coluna, sabia? Tenho prova na Bíblia. Mas voltando aqui, para nós terminar. Aquela coluna do lado direito, ela chamava-se Jaquim.
tudo feito de ouro. Ouro precioso. A coluna esquerda chamava Boaz. Agora a coluna direita dizia que aquela coluna direita tinha o nome de Ele estabelece. A coluna esquerda, Boaz, ele faz o quê? Dá força. Ele estabelece força. Mas foi levado tudo para Babilônia. Foi roubado, queimado tudo. Aí vem Zorobabel, vem Esdras, vem Neemias, para nós terminar, viu, pastor? Aleluia. E Deus começou a usar o profeta Ageu, para que aquele povo se animasse, e voltasse a construir o templo, que tinha sido destruído, o templo famoso, mundialmente. Mas a glória do primeiro templo só era uma glória material. A glória do segundo templo, aleluia, significa o quê? Uma glória espiritual. Louvado seja Deus. E esse segundo templo, nos diz aqui que depois de muitos anos, mais tarde, passou por várias reformas, até ser substituído pelo templo de Herodes. Quem era o Herodes? Deixa para lá, não vou falar o nome dele. Herodes, porque teve muitos Herodes. Esse segundo templo, ele foi reformado por Herodes, que começou a ser construído por volta do ano 20, antes de Cristo. Ou eu estou errado? Talvez os irmãos, talvez eu estou um pouco empolgado. Estou tentando resumir. Mas nós vemos que o rei Herodes começou a construir aquele templo. Novamente, que teria sido destruído várias vezes. Mas aí quando o povo chegou, pela ordem do profeta Ageu, e o profeta Ageu mandou que o povo colocasse a mão na obra. Aleluia. O povo desanimou. Por quê? A planta do templo não era aquela do primeiro templo. Era uma casa muito simples. Muito simples. E eles começaram a dizer assim, mas por quê? Entrou a dúvida dentro de cada um deles, mas por quê? Que a glória do segundo templo é maior do que a glória do primeiro? Ah, nós não acreditamos isso não, esse templo é tão humilde, tão pequenininho, tão insignificante. Mas sabe o que aconteceu? Vamos analisar aqui um pouquinho na Bíblia. 1 Reis capítulo 6, versículo 21. Aleluia. 1 Reis capítulo 6, versículo 21. Quem achar pode ler para mim, por favor? Porque se você não é bom de maratona, eu já abro aqui e vou em cima logo. Aleluia. Ou talvez tenha até escrito aqui, né? 1 Reis capítulo 6, versículo 21. Aí. Eu estou mentindo, irmão? Não. 1 Reis, capítulo 8, versículo 11. Aliás, 11. Capítulo 6, versículo 11. Não, capítulo 8, versículo 11. Nós vemos um irmão já leu esse versículo, né? Que glória seria esta? Aleluia! Se nós voltar os tempos, e nós for lá para o livro de Êxodo, capítulo 40, versículo 34, se eu não me engano, lá nos diz assim,
Então a glória do Senhor encheu o tabernáculo, de maneira que Moisés não podia entrar no tabernáculo, porque a glória do Senhor enchia o tabernáculo. Por que Moisés não podia entrar, eu pergunto? Mas que fica somente na nossa mente. Por que Moisés não podia entrar? Que glória seria essa? Primeiro, Moisés, eu não vou especificar nesse assunto, porque as horas já mandou parar. Primeiro, Moisés não podia entrar, porque ele não era sacerdote. Segundo, Moisés não podia entrar, porque senão ele tinha que começar a pisar por cima. Mas que glória seria essa? Vocês já lembram que anteriormente, está escrito nos livros dos reis, que Deus, logo de início, numa certa noite, ele mandou manhu. O que é isso? O maná. Deus mandou através daquele temporal, daquela nuvem, o maná. E o povo levantou de manhã cedo, começou a observar algo estranho. E eles diziam, o que é isso? Mas não vou entrar nesse assunto. Aleluia. E de repente, nós podemos observar que do lado do mar, irmão Juvecino, do lado do mar, Deus mandou o quê? O que Deus mandou? Codornize. Você já viu codornize vindo do mar? Aonde que codornize pode sair das águas? Se o mar tinha, o Mar Vermelho tem 300 e tantos quilômetros de largura. Veja bem. É milagre ou não é? Aleluia. Qual foi o primeiro milagre que Deus operou na nossa vida? Alguém muitas das vezes anda correndo atrás de milagre. E gosta muitas das vezes de ouvir pregador, ensinador, dizendo assim, olha o anjo passando aí. Ele está passando aí. Olha o anjo passando aí. Ele está te entregando uma chave. De uma casa ou de um carro. Nós não devemos se preocupar com isso, irmãos. Aleluia. Quando Deus trouxe as codornizes, diz a Bíblia Sagrada que quando aquelas codornizes caiu no acampamento, ficou que a altura do chão? Quase meio metro de altura, de um lado e do outro do acampamento, distância de muitos quilômetros. Mas resumindo, voltando aqui para nós finalizar o que significa essa glória. Nós vemos lá no livro de Gênesis, capítulo 49, se não me engano, versículo 10. Lá diz assim que o cetro não se arredará de Judá, nem o legislador de entre seus pés, até que venha Siló, e a ele congregará o povo. Quem é este? É aquele que foi, aleluia, feita uma promessa, a primeira promessa lá no livro de Gênesis 3,15. Aquele que ia nascer, aleluia, que ia esmagar a cabeça da serpente. O que é esmagar? Ia pisar na cabeça da serpente e fazer assim, ó. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Voltando aqui, Deus, através do profeta Ageu, Ageu começou a ser usado por Deus e começou a profetizar e passar ânimo para aquele povo, para que o povo voltasse a construir. O povo começou, mas só começou e desanimou, por causa do quê? De afronta de alguns adversários samaritanos e mais alguém. Ficou 18 a 20 anos parado aquela obra. Mas quando Deus permitiu, através do profeta Ageu, que incentivasse o povo, que colocasse mão na obra,
eles terminaram o templo. Aleluia. Irmãos, estou passando muita coisa. E quando terminou aquele templo, aleluia, a glória de Deus se manifestou naquele templo. Que tipo de glória? O Senhor Jesus Cristo, o Rei da Glória, entrou naquele templo pela primeira vez. Quem é este Rei da Glória? O Senhor dos Exércitos. O profeta Isaías disse lá no capítulo 57, alguns versículos à frente, dizendo assim, o Senhor: a minha glória não darei a outrem. O segundo templo, ele ficou famoso, porque o Rei da Glória entrou dentro dele. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Nós encontramos no livro de Lucas, capítulo 2, versículo 14 também, né? Aleluia. E quando o Senhor Jesus entra na casa, no templo, o que que acontece? E neste lugar darei a paz. Você tem paz? Aleluia. A glória de Deus se manifestou. Agora eu quero dizer, ouça bem, Deus complica, Deus descomplica e Deus explica. Olha, irmão, que situação é essa? Aleluia. Exatamente isso aí. Essa glória. Podemos ler mais um versículo para nós terminar? Lucas, capítulo 2, versículo 25 a 32. Aleluia. Eu acho que não é por falar muito que será ouvido, não é, pastor? Aleluia. Mas falar pouco, e para que os irmãos muitas das vezes entendam o que significa a glória da segunda casa. Lucas capítulo 2, versículo 25 a 32. Aleluia. Quem pode ler esses 7 versículos aí? Para nós terminar. Lucas 2:25. Havia em Jerusalém um homem cujo nome era Simeão. Este homem era justo e temente a Deus, esperando a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele. Aleluia. E fora-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ter visto o Cristo do Senhor. E pelo Espírito foi ao templo, e quando os pais trouxeram o menino Jesus, para com ele procederem segundo o uso da lei, Aleluia. ele então o tomou em seus braços, louvou a Deus e disse: agora, Senhor, despede em paz o teu servo, segundo a tua palavra, pois já os meus olhos viram a tua salvação, a qual tu preparaste perante a face de todos os povos. Aleluia. Luz para iluminar as nações e glória de Deus, de teu povo Israel. Aleluia. Louvado seja Deus. Olha aí a glória de Deus. Naquele templo humilde, alguém pode ver assim, mas o povo dizia assim, o profeta Ageu disse assim, olha, mas o povo mais velho, mais idoso, que viu a primeira glória do primeiro templo, aquele templo assustador, segundo a história nos diz que aquele templo que o rei Salomão fez custava bilhões de dólares. Bilhões de dólares. Mas este humilde templo, aleluia, o Rei da Glória, o Senhor dos Exércitos, que é o Rei da Glória, entrou dentro dele. Nós vemos, irmãos, que quando isto aconteceu, no segundo templo, que é um templo humilde, com quantos dias Jesus entrou lá? Aleluia. Quantos dias? Quantos dias que Jesus foi apresentado no templo? Hã? Já ouvimos alguém dizer, quantos dias? Jesus
Com 8 dias, ele foi circuncidado e recebido o nome. Jesus entrou no templo, levado com 40 dias, por causa de 2 cerimônias. Eu disse ontem que até eu ia falar sobre as cerimônias, mas não podemos. As cerimônias levíticas. Jesus cumpriu aquelas 2 cerimônias, a cerimônia levítica e a cerimônia judaica. Aleluia. Mas então, irmãos, é isso que Deus continua nos abençoando, que neste segundo período de pós-exílio, Deus levantou um homem por nome de Ageu e escolheu Zorobabel. Quem era Zorobabel? Governador. E escolheu Josué, aleluia, para esta grande obra, e colocar a mão na obra. É o que os irmãos estão fazendo, é que nós estamos fazendo, colocando a mão na obra, porque ele virá e não tardará. E se tardar, se coloque de pé, irmãos, com permissão do nosso pastor. Aleluia. Se tardar, nós temos um dever de esperar. Quem sabe pode ser ainda neste dia de hoje. Aleluia. Que Deus em Cristo abençoe em nome de Jesus. Posso orar, pastor? Aleluia. Eu quero abrir aqui uma oportunidade. Quem quiser chegar até aqui à frente, receber uma oração, nós vamos orar ao seu favor. Aleluia. E o Senhor Jesus Cristo pode suprir todas as nossas necessidades, como diz Paulo aos Filipenses 4,19, o meu Deus, segundo as suas riquezas, suprirá todas as nossas necessidades em glória, por Cristo Jesus. Aleluia. Oramos. Querido Deus, amado e poderoso Pai que está no céu, Senhor Deus de poder e glória, te agradecemos, Pai, uma vez mais, por este momento que temos passado aqui, Senhor, na reflexão da Tua Palavra. Continua nos abençoando e nos dando graça, nos fortalecendo, Senhor, para que nós possamos estar cada dia mais preparado para a Tua volta, para o encontro do Senhor. Meu Deus, muito obrigado, Senhor, por esta manhã maravilhosa, que estamos aqui reunidos com este propósito, com esta fé, com esta esperança, aleluia, de adorar o Senhor na beleza da Tua santidade. E em nome de Jesus Cristo, nós te pedimos, não só agora, mas para sempre. Amém.